Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais o programa Estudando a Codificação Espírita, o livro dos Espíritos. Mas, como sempre, antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, vamos fazer a nossa prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levarem seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhar esta pequenina prece, ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus e de toda essa espiritualidade amiga que coordena os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o livro dos Espíritos, né? Muito bem, gente. Nós vamos dar prosseguimento ao estudo da temática os animais e os homens, que está no livro 2 do nosso livro dos Espíritos, né? Livro 2, capítulo 9. E vejamos aqui, nós hoje vamos começar pela pergunta de número 607, né? E a pergunta 607 é a seguinte: foi dito que a alma do homem, em sua origem, corresponde ao estado de infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Isso foi visto na pergunta de número, se eu não me engano, 190, né? 190, vejamos aqui. Exatamente. Qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. Sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida, né? Então, foi dito que a alma do homem, em sua origem, corresponde ao estado de infância na vida corporal. E sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, onde o espírito cumpre sua primeira fase. E aí os amigos espirituais responderam assim para Kardec: numa série de existências
que precedem o período a que chamais humanidade, né? Olha que interessante. Então, o espírito, na sua origem, né, ele cumpre essa primeira fase, quando ele está ainda desabrochando a inteligência e tudo mais, na infância da vida corporal, ele cumpre essa primeira fase, onde? Numa série de existências que precedem o período a que nós chamamos humanidade. Então, esse princípio inteligente, né? Essa fagulha espiritual, vamos dizer assim, cumpre essa fase, né, da infância espiritual numa série de existências antes do período que chamamos de humanidade. E aí temos a pergunta 607A. Assim, poder-se-ia considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Assim, olha a pergunta. Poder-se-ia considerar a alma como sendo ou tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? É nesses seres que estás longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Olha que interessante essa colocação aqui, essa explicação dos amigos espirituais. É nesses seres que estamos longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, no efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, antes nós temos o princípio inteligente que vai passar, né, em diversas existências precedentes, em outros reinos, não é? Para depois, então, chegar ao estágio de humanidade, quando, então, passará a ser espírito. Antes, não é espírito, só passa a ser espírito no momento em que entra, né, no período de humanidade. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito, né? Ou seja, antes não é espírito, é apenas princípio inteligente, ok? Então, o que começa para o espírito o período da humanização e, com ele, a consciência do seu futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos, do mesmo modo que a infância sucede o período da adolescência, depois o da juventude e, finalmente, o da madureza. Aliás, nada nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios se sentirão humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno? Se alguma coisa deve humilhar o homem, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundeza dos desígnios divinos e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz que tudo seja solidário na natureza. Acreditar que Deus,
pudesse ter feito alguma coisa sem finalidade e criado seres inteligentes sem futuro, seria blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as criaturas. Olha que coisa tão interessante. Pergunta de Kardec, né? Onde o espírito cumpre a primeira fase numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então, nós poderíamos considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? É nesses seres que estamos longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se transforma em espírito, né? E aí temos a pergunta 607b. Esse período de humanização começa na Terra? É a resposta dos amigos espirituais. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Geralmente, o período de humanização começa em mundos ainda mais inferiores. Sim, a Terra está no segundo degrau da evolução, né, como planeta de provas e expiações. Antes da Terra, nós temos os planetas primitivos, que são ainda mais atrasados que a Terra. Então, esse período de humanização começa na Terra? Não. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Geralmente, o período de humanização começa em mundos ainda mais inferiores. Isso, entretanto, não é regra absoluta, pois pode acontecer que o espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente, seria antes uma exceção. Imagina o espírito no início da sua caminhada como humano, já reencarnar na Terra, né, no planeta de provas e expiações, sem ter que passar pelos planetas primitivos, né? Ele diz que não é impossível, mas que seria uma exceção, né? Vejamos então agora o que os nossos amigos Djalma Santos, né? Djalma Santos e Ana Maria Sprandia nos dizem a respeito dessa temática, né? Então, nessa pergunta 607, eles fazem o seguinte comentário. Mas antes vamos cumprimentar aqui a nossa querida Magali, né? Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, querida. Que bom que você está aqui, né? Muito bem. Bom, gente, vamos lá. E aí, o que acontece, né? O comentário deles é o seguinte. Os espíritos esclarecem, na pergunta número 540 de O Livro dos Espíritos, que a evolução parte do átomo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Isso significa que o espírito individualizado de hoje percorreu todas as fases da evolução antes de atingir a condição de ser humano, em duas fases distintas: evolução até o homem e evolução depois do homem. Depois de percorrer todos os degraus da primeira fase, ele recebe o selo da humanidade. E com ele o pensamento contínuo e o livre-arbítrio, instrumentos de evolução que os animais não possuem. Olha que coisa interessantíssima. Então, o princípio inteligente, nós sabemos, na sua primeira fase evolutiva, ele percorre todos os reinos da natureza: mineral,
vegetal e animal. Quando este princípio evolutivo já atingiu um certo grau de adiantamento, ele então vai deixar de ser princípio inteligente e vai ganhar o nome de espírito e vai então passar para a sua fase de humanidade. Depois, então, que tiver percorrido toda a fase relativa à humanidade, ele vai, então, passar para uma nova etapa e vai começar a se desenvolver numa outra fase, que é a fase pós-humanidade, né? Tanto que nós dizemos que vai do átomo ao arcanjo, né? Muito, muito interessante esta colocação aqui, né? Vamos agora ver a pergunta de número 608. Depois da morte, o espírito do homem tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanização? Olha aqui outra pergunta super interessante de Kardec. Kardec está perguntando se no período, quando nós desencarnamos, se nós temos consciência dos períodos, né, das existências que nós vivemos antes da nossa parte, da nossa fase de humanização. E os amigos espirituais respondem: não, pois não é nesse período que começa a sua vida de espírito, né? Ou seja, ele não pode lembrar, o espírito não pode lembrar da sua fase pré-humanização, porque ele ainda não era espírito, era apenas um princípio inteligente, né? Então, ele não lembra, né? Ele não lembra, não tem consciência das existências que precederam o período de humanização, porque, né, nesse período que começa, né, não é nesse período que precede a humanização que ele começa a sua vida de espírito. Então, se ele não era espírito, ele não teria ainda como lembrar, né? Ele mal se lembra de suas primeiras existências humanas, exatamente como o homem já não se lembra dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. É por isso que os espíritos dizem que não sabem como começar, né? Aí temos lá na pergunta 78, a pergunta 78, quando os espíritos, né, dizem o seguinte, vejamos aqui. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que são criações de Deus e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe, Deus de toda a eternidade. É incontestável. Quanto, porém, ao modo como ele nos criou, nada sabemos. Podes dizer que se não tivemos princípio, se por isso entenderes que, sendo eterno, Deus há de ter criado incessantemente. Mas quando e como ele criou cada um de nós, eu te repito, ninguém o sabe. Isso é um mistério, né? Então, a gente não sabe exatamente quando foi criado, né? Ninguém sabe quando foi criado, né? Então, vamos viver naquele princípio inteligente, vai viver, né? Vai viver nos diversos reinos até atingir a condição evolutiva necessária para se tornar um espírito e, então, passar para a categoria de humanidade. Antes disso, não, né? Então, o espírito não tem esta lembrança do período em que ele ainda não era espírito, né? Ainda era apenas um princípio inteligente. Então, vejamos aqui o que nos dizem os nossos amigos a respeito dessa pergunta 608. Qual o comentário que eles nos apresentam? O determinismo divino do esquecimento funciona quando nascemos e quando morremos, até
para a nossa própria segurança íntima. Pois se lembrássemos de vidas anteriores, certamente não teríamos condições de administrar o passado e, consequentemente, comprometeríamos o presente e talvez o futuro. As lembranças ficam ao nosso arquivo, ficam no nosso arquivo confidencial e afloram quando se fazem necessárias em momentos especiais da vida, né? Então, nós não lembramos de nada. Nós não lembramos para o nosso próprio bem, né? Então, quando Kardec pergunta se o homem, depois que desencarna, ele lembra dos períodos, né, das existências que ele teve antes da sua fase de humanidade, os amigos espirituais dizem que não, porque ele não era, então, espírito, era apenas um princípio inteligente. E aqui eles complementam essa resposta dos amigos espirituais, dizendo justamente que Deus não nos permite, né, lembrar de vidas anteriores, assim, completamente, de fases anteriores, para que isso não atrapalhe o nosso desenvolvimento presente. Ok? Muito bem. Vamos agora à pergunta 609. Depois que entra no período de humanização, o espírito conserva alguns vestígios do que era precedentemente, isto é, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar ante-humano. Olha que coisa interessante, né? Se nós fomos criados simples e ignorantes, nós viemos do átomo e vamos chegar ao arcanjo, que é o espírito puro, né? Se antes de atingir o estado de humanidade, nós éramos princípio inteligente, vivenciando experiências em todos os reinos da criação, vem a pergunta de Kardec. Depois que nós entramos no período de humanização, se nós conservamos alguns vestígios do que nós éramos precedentemente, isto é, do estado em que nos achávamos no período a que se poderia chamar de pré-humano ou anti-humano, né? E os amigos espirituais respondem o seguinte: depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, pois nada se faz na natureza por busca-transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Mas esses vestígios se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque ainda não têm a vontade para secundá-los. Seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. Nós poderíamos dizer aqui, então, né, que se a nossa última passagem foi no reino animal, nós podemos conservar, né, no início das nossas primeiras encarnações como humanos, alguns vestígios, né, das nossas habilidades ou dos nossos hábitos, do nosso comportamento ainda no reino animal, né? Vejamos aqui. Vai depender, né, da distância que separa os dois períodos. Ou seja, se eu estou já há muito tempo, né, no reino humano, né, no mundo humano, e já realizei bastante progresso, eu efetivamente não vou manter muitas lembranças. Mas se eu acabei, né, se for talvez uma das primeiras encarnações, né, como humana, né, pode acontecer de eu conservar vestígios mais ou menos pronunciados
volto no meu estado primitivo, pois nada se faz na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos, mas esses vestígios vão se apagando com o desenvolvimento do nosso livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque ainda não têm a vontade para secundá-los. Seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo, né? É a tal história, né, que a gente sempre fala, a natureza não dá saltos. Então, nós podemos bem imaginar, né, que um espírito, né, um princípio inteligente que já está apto a se transformar em espírito, mas que na sua última existência esteve, né, aquele princípio inteligente no reino animal, quando ele passa para o reino hominal, é possível, se for a sua primeira ou uma das suas primeiras encarnações no reino nominal, é possível que ele guarde ainda muitas lembranças, muitas atitudes, né, de quando estava no reino anterior, né? Ou seja, conforme ele vai tendo as várias encarnações como humano, né, no reino hominal, como homem, ele vai deixando para trás essas lembranças, não é? Porque ele vai adquirindo maior consciência de si mesmo e do seu livre-arbítrio, do seu direito de escolha. Ok? Vejamos, então, aqui o comentário do Djalma e da Ana Maria a respeito dessa pergunta 609. E eles nos dizem o seguinte: em cada existência, ou em cada reencarnação, o espírito, em processo de evolução, recebe mais recursos, mudando a cada período suas características físicas e morais. Mas, certamente, os vestígios de vidas anteriores permanecem por longo tempo. E só aos poucos vão se desfazendo, num processo lento e gradativo, muitas vezes imperceptível aos olhos humanos. O livre-arbítrio e o pensamento contínuo são peças fundamentais nesse processo de transformação do espírito. Muito interessante essa observação aqui também, né? Em cada existência, né? O nosso espírito vai se aperfeiçoando, né? Em cada existência ou em cada reencarnação, o espírito que está evoluindo constantemente recebe mais recursos, né? Mais condições de ir mudando a cada período as suas características físicas e morais. Mas, certamente, ele vai ter vestígios de vidas anteriores, né? Que vão permanecer ainda por longo tempo nele. E que só aos poucos ele vai se desprendendo, né? Esses vestígios vão se desfazendo ao longo das vidas, né? Num processo lento e gradual. E muitas vezes imperceptível aos olhos humanos. O livre-arbítrio e o pensamento contínuo são peças fundamentais nesse processo de transformação do espírito, né? Muito, muito interessante isso, muito, muito bom. Nada acontece rapidamente, né, gente? Nada acontece assim de salto. Tudo vai ocorrendo gradativamente. O interessante é que nem sempre, né? Que nem sempre não, que na maioria das vezes essa mudança é tão suave, né? Que ela é imperceptível aos nossos olhos, né? Imperceptível aos nossos olhos. Vamos agora, então, à pergunta número 610.
ter-se-ão enganado os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação? Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação? Não. Mas a questão não tinha sido desenvolvida e há coisas que não podem vir senão a seu tempo. De fato, o homem é um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Olha que lindo. Os espíritos não se enganaram quando disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação. Porém, né, essa explicação não poderia vir toda de imediato, foi sendo dada aos poucos, né? E aí eles dizem, o homem é um ser à parte, sim, porque ele possui faculdades que o distinguem de todos os outros e também tem um outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Né? Que coisa maravilhosa. Chegando ao ápice do desenvolvimento, né, da evolução, nós voltamos para Deus e podemos conhecê-lo e trabalhar diretamente com Deus, como o caso de Jesus, né, gente? Como é o caso de Jesus. Vamos ver aqui o comentário dos nossos queridos amigos a respeito dessa pergunta 610. O homem faz parte do contexto geral do universo, criado por Deus, e não é um ser à parte na criação divina, mas certamente atingiu um nível de conhecimento e sabedoria maior que os outros seres, e por isso é especial no que concerne a sua capacidade de cocriação juntamente com Deus, o que não acontece com as plantas e os animais. Mas esses segredos só aos poucos vão sendo desvendados e ainda existe muita coisa que não pode ser revelada. Muitos mistérios, né, que ainda não nos podem ser revelados nessas transições, né? Nessas transições dos diversos reinos, quando o homem deixa, né, o princípio inteligente deixa de ser apenas princípio inteligente, passa a ser espírito, e aí ele pode então animar um corpo humano. E o homem é tido como um elemento, assim, à parte, né, uma criação, um ser à parte da criação geral, porque é o único que tem capacidade de evoluir bastante a ponto de ver a Deus, né? Muito lindo isso. Vamos aqui para a complementação do nosso estudo, pegar aqui nosso livrinho Síntese de O Livro dos Espíritos, né? E vamos falar aqui desse item 2, né? Que são os animais e o homem. Os animais e o homem. Nesse livrinho, o Godoy Paiva faz um apanhado, né, sobre tudo que nós estudamos sobre essa temática até agora. E ele diz o seguinte: os animais e o homem. O homem é um ser à parte no reino animal. Pelo físico, é como os animais. Seu corpo se destrói, como dos animais, mas o seu espírito está assinalado, né? Ao seu espírito está assinalado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Reconhecemos o homem dentro do reino animal pela faculdade que ele tem de pensar em Deus. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto,
mas devemos nos lembrar de que muitos deles obram denotando acentuada vontade, o que denota terem inteligência, porém uma inteligência limitada. Eles têm meios de se comunicar entre si, mas a sua linguagem é restrita às necessidades, como restritas são as ideias que podem ter. Não se trata de linguagem formada de sílabas ou palavras, mas de compreensão por outros meios que não conhecemos. A aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. Há em todos eles um princípio independente da matéria e que sobrevive ao corpo, é o princípio inteligente, né? A alma dos animais, após a morte, conserva a sua individualidade, não, entretanto, a consciência do seu eu. Fica numa espécie de erraticidade, mas não é um espírito errante. O espírito do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos aos quais compete essa tarefa e utilizado quase que imediatamente. Os animais, como o homem, estão sujeitos a uma lei progressiva. Nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. Eles progridem, entretanto, pela força das coisas, não estando, por isso, sujeitos à expiação. Tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podemos compreender. A alma do animal e a do homem são distintas uma da outra. A de um não pode animar o corpo criado para outra. A inteligência do homem e a dos animais emana de um único princípio. Porém, no homem passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. O espírito passa a sua primeira fase de desenvolvimento numa série de existências que precedem ao período a que chamamos de humanidade. O princípio inteligente se individualiza pouco a pouco. Entra depois no período de humanização, começando a ter consciência do seu futuro e da responsabilidade de seus atos. O período de humanização começa quase sempre em mundos ainda inferiores à Terra, né? Exatamente. Esse resumo aqui que o Godoy Paiva fez é muito bom, né? É um resumo muito bom que nos dá todo um entendimento com relação a essa temática que nós estudamos dos animais e do homem, né? Muito bem elaborado, muito bem sintetizado todo o nosso estudo, né? Bom, vamos agora pegar esse livrinho aqui do Eurípides Kuhn, né? Que são 150 anos de Allan Kardec, né? Em comemoração ao Sesc centenário do lançamento do Livro dos Espíritos. E vejamos o que nos diz aqui, né, o Eurípides Kuhn sobre essa temática dos animais e o homem, que são as questões 592 até 610. E ele nos fala o seguinte, há um debate transcendental sobre a inteligência dos animais. E, em alguns casos, até mesmo se eles teriam superioridade moral sobre o homem.
não tem sentido. Quanto à inteligência, animal algum de todos os tempos jamais conseguiu resolver qualquer problema que dependesse de encadeamento de raciocínios, ou seja, inteligência contínua. Não devemos nos esquecer de que entidades siderais agindo em louvor da lei divina do progresso equipa as espécies animais dos meios necessários à sobrevivência, dotando-as de instinto. Há casos, sempre especificamente para a vida física, em que o instinto, agindo de forma insuperável, aproxima de fato algumas ações animais de um procedimento calculado. O que se tem aqui é apenas um caso de inteligência fragmentária, mas isso é tudo, né? Ou seja, então, naqueles momentos, né, segundo estamos dizendo aqui, aqueles momentos em que os animais parecem ter pensado e elaborado, né, aquele comportamento para atingir determinado fim, é um momento de uma inteligência fragmentária, né? Nenhum animal tece para se vestir, cose e tempera alimentos para comer, nem fabrica calçados. Neles, nos animais, a natureza implantou sistemas biológicos automáticos que lhes suprem essas e outras necessidades. É assim que as aves fazem primorosos ninhos, roedores fazem tocas, abelhas as colmeias, os cães enterram os ossos que mais tarde comerão, etc. Há que se considerar que isso vem sendo feito pelas respectivas espécies animais desde sua existência sobre a Terra, e sempre do mesmo modo. O homem, ao contrário, que se abrigava em cavernas e com peles de animais ou folhas de árvores, hoje constrói residências de toda espécie, bem como tecidos de infinitas variedades, adequados a todas as estações do ano. Além do mais, e principalmente, o homem usa a inteligência não só para a vida física, mas também, e até mais, pode usá-la para a sua vida moral. Os animais têm meios de se comunicarem entre si, sem, contudo, se utilizar de linguagem articulada. Será sempre a mesma a cada espécie. Só o homem tem capacidade para se expressar em inúmeras línguas. Macacos e papagaios não passam de imitadores limitadíssimos. Os animais têm alma, sim, mas de natureza inferior, passível de, pela evolução, alcançarem o reino hominal. Exatamente. Olha o que ele está colocando aqui. Né? O que ele está colocando aqui é aquilo, né? O princípio inteligente passa pelos diversos reinos da natureza até atingir um estado evolutivo adequado para que ele anime um corpo humano. Aí ele vai passar para o reino nominal. Né? Então, os animais têm alma, sim, mas de natureza inferior, passível de, pela evolução, alcançarem o reino hominal. Isso acontecerá com aqueles que se destaquem da sua espécie. Quando isso ocorrer, nem sempre suas primeiras existências físicas serão necessariamente na Terra, mas sim em mundos consentâneos com a necessidade de irem aos poucos adquirindo condições morais para conviverem em nova humanidade. Na questão 597, tratando da alma dos animais, há uma frase registrada que merece maior atenção. Há
entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto há entre a alma do homem e de Deus. Reflito nessa frase e tenho para mim que tal conceito não deve ser aceito ao pé da letra. Isso porque, pela lei do progresso, é premissa espírita que todos os animais evoluirão e alcançarão primeiro o reino hominal e depois o angelical. Mas não há a menor possibilidade que espírito algum possa estar, ao menos em paralelo a Deus, que é o único, o Criador incriado. Por isso, a comparação acredita a uma forma poética de expressão. Essa é a opinião do Eurípides School, né? Ao desencarnarem, os animais são mantidos por espécie e, a breve tempo, reencarnam. Tudo isso a cargo de espíritos encarregados dessa tarefa. Né? Exatamente. Então, o que nós podemos aprender desse estudo nosso sobre os animais e o homem, né? Somos todos criados simples e ignorantes, uma centelha, né? Um princípio inteligente anima estes seres inicialmente criados, e esse princípio inteligente passa pelos diversos reinos, daí dizermos que nós viemos do átomo ao arcanjo, né? Então, passa pelo reino mineral, depois o vegetal, depois o animal, até que esse princípio inteligente adquire conhecimentos suficientes para ser, então, promovido de princípio inteligente simplesmente para espírito. E quando se torna espírito, pode, então, animar um corpo humano e fazer parte do reino hominal, né? E aí nós vamos evoluindo, 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 até que um dia, quando atingirmos o ápice da evolução possível, né, nós estaremos junto a Deus, trabalhando diretamente com o nosso Criador, né? Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado do que foi apresentado. Eu achei bastante interessante, bastante esclarecedor, né? E na próxima semana estaremos aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Bom final de semana para todos. Fiquem com Deus. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.